Bem, pessoal, então na aula de hoje a gente viu aí alguns recursos e funcionalidades do KWGT, né? Especificamente, eu vou abrir aqui vou colocar aqui um widget. Especificamente a gente viu aí a questão dos tamanhos dos widgets, né? Então temos os tamanhos aqui quadrados e retangulares, tá? Então esse aqui 1 por 1 quadrado, 2 por 2 quadrado, 2 por 3 já é um retângulo e assim por diante. E aqui eu vou escolher o 2 por 2. Então, feito isso, você clica aqui em cima. Posteriormente, você escolhe aqui, ó, criar. Aí aqui ele abre o editor para que a gente possa fazer a edição. Hoje a gente viu que este botão aqui em formato de disquete serve para salvar o que a gente faz. Esse daqui serve para dar uma reiniciada no KWGT, caso você tenha algum problema aí na atualização da tela. Sinalzinho de mais para a gente adicionar elementos. A gente viu também que este botãozinho aqui serve para dar um zoom, caso você esteja criando algum elemento muito pequeno. Aqui na parte de baixo a gente viu aqui a aba itens. Aqui é mostrado todos os itens que você cria numa lista, né? Vimos também aqui o plano de fundo. Basicamente essas duas foi que a gente viu aqui hoje. Eu falei das demais, mas só por cima a gente não usou-as, tá? Em relação ao plano de fundo, você pode alterar aqui, colocar sólido para uma cor ou imagem para uma textura. Na questão aqui das cores, você aperta aqui em cima e aqui você pode criar a sua cor. Observação importante que a gente viu foi que a barra aqui da transparência por padrão, ela está ali com 100% de transparência, então não adianta você criar aqui a sua cor, apertar aqui em cima para salvar, porque ela está transparente. Então você tem que criar e movimentar aqui a barrinha da transparência, né? Você coloca aqui uma cor opaca, sem transparência. Então aqui você regula, né? Se é clara ou escura. Aqui à direita você controla a matiz, né? Se vai ser verde, se vai ser amarelo, se vai ser vermelho e assim por diante. Então aqui em relação ao plano de fundo. Aqui na barra itens, a gente viu hoje especificamente como trabalhar com os itens formas e texto, né? Então você vem aqui em cima no sinalzinho de mais, pressiona. Aí aqui você tem vários itens que a gente vai explorando aos poucos no decorrer dos encontros. Hoje eu falei aqui desse primeiro do componente com K, que ele já te dá algumas construções já feitas, por exemplo, um relógio, um calendáriozinho, né? Mas a gente explorou bastante esses dois aqui, o texto e a forma, tá? Imagem a gente ainda não viu hoje, né? A gente viu muito por cima essa questão da imagem. Então aqui na forma, a gente tem algumas formas geométricas que a gente pode usar nas nossas construções gráficas, né? A gente tem o quadrado, o retângulo, o triângulo, né? Então aqui quando você insere uma forma, aqui na aba itens, né? Ele já mostra aqui a forma e por padrão ele insere um quadrado. Então a gente pressiona aqui e abre aí as configurações da forma. Então, por exemplo, aqui tem a largura, para você aumentar e reduzir o tamanho, né? Aqui, se você quiser uma forma mais arredondada. Aqui é rotação, que a gente não explorou bem hoje, vamos explorar semana que vem, né? Então, se eu quiser alterar aqui a forma, por exemplo, para um círculo, eu pressiono aqui no quadrado e escolho aqui o círculo. E algumas configurações mudam, né? O quadrado tem as suas, o círculo também tem as suas. Então, da mesma forma, eu tenho aqui o retângulo. Olha só, o retângulo você já vai ter largura e altura, né? Tá vendo? Diferentemente do quadrado, que você vai ter uma única opção para o tamanho, já que todos os lados têm a mesma medida. Aqui tem os cantos também
e assim por diante. Então, eu vou deixar aqui no círculo, aqui nas configurações da forma. Na pintura, a gente tem aqui o estilo, se você quer preencher, ou se você quer que pinte apenas o contorno, né, o diâmetro da figura. Por padrão, ele coloca em preencher. Mas aí você pode escolher aqui contorno, caso você queira apenas o que seja destacado o diâmetro da figura, né? E aqui você define a espessura do contorno, ok? Do mesmo jeito aqui você tem a cor, você pode fazer. Aqui você salva e assim você vai construindo aí, né? Então, forma e pintura. Temos aqui também a posição que a gente viu hoje, que você pode modificar a posição da sua forma, da sua imagem, do seu texto e assim por diante, né? Aqui a ancoragem está no centro do widget e deslocamento horizontal, deslocamento vertical aqui, também trabalhando com números negativos, né? Então, se você quer, por exemplo, colocar um retângulo lá em cima, você seleciona aqui retângulo. Aqui você aumenta a largura dele. E aqui em posição, você pode levar ele lá para cima. Ok? Aqui o disquetezinho para salvar, né? E aqui, apertar em voltar, que ele volta para os itens. A gente viu também como renomear isso daqui e até como apagar. Então, na aba itens aqui, eu inseri a forma, que é um retângulo. Caso eu queira apagá-lo, eu seleciono essa caixinha aqui que está à frente. Aí aqui em cima, ó, vai abrir umas opções, que é editar o nome, o lapisinho, ó, editar. Temos a opção copiar e temos a lixeira, que é para você apagar a forma caso você não necessite mais dela, tá certo? Se você clicar, por exemplo, no lápis, aqui você pode renomear, que é bastante importante para que você não se perca no meio de tantos elementos. E se você quiser, claro, fazer uma cópia, você pode selecionar, segundo botãozinho, ó, copiar. Aí apareceu um novo botão aqui em cima, olha só, colar. Então você pressiona, ele fez a cópia do elemento. Aqui você pode entrar nele e modificar a posição. Ao invés de 192 negativo, você pode colocar 192 positivo, né? E vejam que ficou agora dois elementos, retângulo, retângulo. Então aqui eu poderia, por exemplo, renomear, colocar assim, retângulo cima e retângulo baixo, para que eu possa me localizar aí, né? Quem é quem. Além disso, a gente viu aí a questão do círculo, né? Aliás, do texto. Então aqui no botãozinho de mais, se adiciona, tá aqui, ó, texto. E aí aqui ele já inseriu o texto, por padrão ele insere um texto com o comando de hora, então ele fica exibindo a hora ali. E aqui você já tem três elementos em itens, né? Tem um retângulo de cima, um retângulo de baixo e temos o nosso texto. Vou entrar aqui no texto para abrir as configurações do texto. As configurações do texto tem a primeira que é o texto propriamente dito, tá aqui a hora, né? A fonte, né, que é o tipo de letra. Esse tipo aqui que é o ajuste, né? A gente vai ver depois. E temos aqui também tamanho, né? Alinhamento, filtro e a rotação. Então o texto aqui tem várias opções. Vou mexer aqui no tamanho, aumentar aqui um pouco. Pronto. Aqui você já tem uma hora aí escrita, né? Percebam aqui que os retângulos de cima e de baixo, eles não estão completando o widget. Então, tudo você vai ajustando depois, você vai dando os polimentos, né? Então a largura está insuficiente. Aí você vem aqui o retângulo de cima,
Tá aqui a largura, vamos aumentar a largura para 350. Aí aqui aperta em voltar, retângulo de baixo, 350. Agora já preencheu tudo, né? E assim você vai montando o seu widget. Eu vou inserir aqui só um círculozinho, que é uma forma. Aí a nossa forma aqui vai ser um círculo. Observe que ele está da mesma cor do texto. Então a gente vai aqui em pintura, cor. E aqui a gente pode alterar a cor aí do nosso círculo, né? E mais ainda, eu vou voltar aqui, ó, voltar uma vez. Observe que o texto está por detrás do círculo, né? Então isso daí você pode corrigir assim. É a questão da ordem dos elementos. Então a forma, essa daqui, é o círculo. Foi a última que a gente inseriu. Então ela está na frente de todo mundo. Para corrigir isso, você aperta e segura nela. E aí você pode movimentar para onde você quiser. No caso, eu vou movimentar aqui para detrás do texto. Olha só, coloquei aqui. E assim ela foi para detrás do texto, tá? Então essa partezinha aí de mover os elementos não deu tempo da gente ver, mas é fácil de mover. Você aperta, segura e pode fazer lá o seu movimento tranquilamente, pessoal. E aí para inserir um títulozinho ali, você vai em inserir texto, né? Você aperta em mais, texto. Aí ele inseriu como hora de novo, né? Tá aqui embaixo, olha, aqui você clica em texto. E vamos alterar aqui a posição, vamos levar ali para cima, olha. E aqui em texto, você clica na hora e você escreve aí o texto que você quiser, né? No caso, eu já deixei como sugestão um títulozinho aí para vocês fazerem na atividade, né? E aí vocês configuram como vocês quiserem, escreve aqui, escolhe aqui a fonte e assim por diante, tá certo? Aqui tem a questão da cor também, e assim vamos nós. E aí você vai configurando e montando o widget como um quebra-cabeça gráfico, né? Que você vai montando peça por peça. Aí aqui observem, ó, sobre a questão da organização, que eu fiquei com texto, dois elementos aqui embaixo, texto e texto. Então aqui eu posso renomear para eu não me confundir. Então aqui eu seleciono, aí lá em cima o lápis. Esse texto aqui na verdade é a hora, né? Está sendo exibido ali no meio. E esse daqui é o nosso querido título. Só para a gente não se confundir. Então aqui a gente vai montando o nosso widget direitinho, né? Aqui eu poderia escolher também um plano de fundo. Vou colocar tipo uma imagem, né? Escolher imagem. Aí você vai na sua galeria ou em outro local que você tem aí. E aqui você pode colocar a imagem que você quiser. Vou colocar essa daqui, que é uma texturazinha aí, né? Eu deixei no grupo o link aí do Google Imagens, onde você pode baixar texturas diversas aí, tá? E assim você vai personalizando aí o seu widget. Aqui eu estou dando como sugestão algo assim, mas você pode personalizar, fazer com as coisas, com as texturas que você quiser. Beleza, pessoal? Então qualquer dúvida, ó, vão deixando aí. Eu vou voltar aqui para a tela inicial. Vocês vejam que o widget já foi criado. E ele de fato já dá a hora direitinho, 1h40, né? 13h40 e assim vamos nós. Valeu, pessoal!